você pudesse abrir a sua Bíblia, livro de Efésios, capítulo 5. Hoje nós estamos no 11º dia do nosso propósito de jejum e oração em favor da família, para que nós tenhamos uma família inabalável, uma família segura, uma família que realmente experimenta o poder desse Deus que nós acabamos de cantar agora. E irmãos, é importante que nós entendamos uma coisa: o inimigo ele não brinca. O inimigo ele vem com toda a fúria contra as nossas famílias. O objetivo dele é tentar afetar a Deus, justamente danificando a instituição que Deus projetou desde o começo, que chama família, a nossa família. Então diz assim, a partir do versículo 22, vocês acharam? Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. Eu estava meditando, interessante que esse texto está dentro de um conjunto de mandamentos, de ordens, né, que Deus inspirou a Paulo a escrever. Quer dizer, são mandamentos, são ordens. Não é para nós temos a escolha se nós queremos ou não. A questão é obedecermos. Nosso irmão, o diácono Richard, estava falando a respeito que Deus tem promessa até para aqueles que rejeitam a Ele. Justamente, Deus ele faz a promessa, mas a questão de experimentar o resultado desta promessa, ele precisa obedecer. Se ele continuar rejeitando, por mais que tenha promessas direcionadas a Ele, né, ele nunca vai experimentar porque ele rejeitou, né? Então esse contexto aqui, ele nos leva a essa meditação. Nós precisamos querer obedecer. Nosso irmão Herto estava falando com propriedade aqui a respeito do amor de Deus, um amor incondicional. Um amor que é dado sem receber, sem esperar nada em troca. Um amor que é dado não por aquilo que nós fazemos, nós recebemos não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que nós cremos. É um amor, né, que é incondicional. Não é por aquilo que possamos fazer, colocar uma condição diante de Deus, não. Mas simplesmente Ele nos amou, Ele nos escolheu. Mas a Bíblia nos diz o seguinte: dentro daquilo que nós aprendemos, existem aproximadamente 44 mil promessas de Deus para o homem. Interessante, que uma é incondicional, é pela fé, a salvação. Mas todas as outras são condicionais. Nós precisamos obedecer, precisamos crer e obedecer, para que elas se realizem nas nossas vidas. Então aqui é uma questão que nós entendemos, são mandamentos que Deus deu, né, para que realmente, ao escolhermos obedecer, as nossas famílias sejam edificadas, sejam abençoadas. Amém? Então diz aqui, a partir de Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, diz assim, interessante, né? Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve ser, ou melhor, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. Mulher, e a mulher reverencie o marido. Amém? É assim que está escrito aí? Amém? Amém. Então pode se assentar. Interessante que dentro daquilo que nós temos aprendido, são mensagens profundas
E o que mais me chama a atenção é que tudo que está escrito neste livro não são novidades. Não é verdade? Não são coisas novas. O que nós precisamos é fazer que esses ensinos se tornem novos nas nossas vidas, nas nossas atitudes, né? Então tudo aquilo que eu haverei de falar aqui, você leu essa semana, eu espero que sim. Então você vai poder acompanhar e vai entender melhor. Então, como foi falado aqui no início, fazendo um resumo aqui, os deveres do marido e da esposa. Então quer dizer, dentro daquilo que Deus instituiu para ser um casamento, para ser uma família, Ele separou um homem e uma mulher. Esse homem, dentro de um propósito de ser pai, e essa mulher de ser mãe. E é interessante que Deus, em nenhum momento, Ele procurou deixar de uma forma obscura, onde um pudesse esconder atrás do outro. Não. Deus, Ele é um Deus organizado. É um Deus que gosta de delegar funções. É um Deus que gosta de envolver outros dentro do seu plano, do seu projeto. E é justamente isso que nós precisamos entender. Cada marido tem o seu dever, tem o seu papel. Independente das outras coisas, o marido tem o seu papel, o marido tem o seu dever. É importante entender isso. Como também a sua esposa tem o seu papel. Se o homem for tentar realizar, fazer o papel da mulher, não vai dar certo. Se a mulher quiser fazer o papel do homem, também não vai dar certo. Por quê? Porque cada um tem o seu próprio papel a exercer dentro dessa instituição chamada casamento. Então é importante que você entenda, de repente algumas dificuldades que você possa estar passando no seu casamento, é porque você não tem exercido o seu papel como marido ou como esposa. E de repente você pode também estar interferindo no papel do outro. Isso é importante você entender, cada um no seu quadrado, para que juntos possam se tornarem um quadrado abençoado, né? Porque aí vai envolver outras pessoas também. Então nós tivemos aqui no primeiro dia da semana, o marido deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a sua igreja. É interessante nós entendermos uma coisa. Realmente o papel mais difícil foi dado ao homem. Porque foi dado a incumbência do homem amar a sua esposa, tendo como referência como Cristo amou a sua igreja. E o que Cristo fez para a sua igreja? Ele se entregou para a sua igreja. Ele se entregou por ela. É esse sentimento que tem que haver em nós, os maridos. É olharmos para Cristo, é vermos o que Cristo fez em favor da sua igreja, da sua noiva, e fazermos também. Aí você fala, mas pastor, isso é difícil para Dedéu, amar aquela mulher, pastor não sabe. Realmente eu não sei, mas aquele que mandou amar a esposa, ele sabe. E é uma coisa tão interessante, que se nós analisarmos, a palavra de Deus nos ensina, que não é para nós amarmos o nosso amor, porque no nosso amor nós nunca vamos conseguir amá-la. Por quê? Porque ela é imperfeita, ela falha, ela faz coisas que de repente nos incomodam. É uma realidade. É importante nós entendermos uma coisa, que esse incômodo, ele virá com o tempo de convivência. Porque no começo, até o ronco dela vai ser gostoso. Ronca para eu dormir bem. Mas passa-se um tempo, você fala, ô motosserra, vai cortar a árvore lá do outro lado. Nós temos que entender de uma forma gostosa e sadia, para que nós possamos saber como administrar essas mudanças. Interessante que o objetivo é entendermos o princípio de todas as coisas. O Senhor nos instituiu homens para que nós pudéssemos nos unir. As mulheres, cada um com a sua mulher, é lógico. E com isto nós pudéssemos estar nos completando, sabendo que esse completar é com o tempo. Esse desenvolvimento vai com o tempo, irmãos, não é da noite para o dia. Aí você fala, e como que eu vou fazer isso? É justamente entendendo que a palavra de Deus nos diz, nós precisamos buscar o amor de Deus. Esse amor ágape. Esse amor que ele é desprendido para com o outro, sem esperar nada em troca.
Simplesmente eu tenho que estar dentro de mim essa ideia encucada, essa ideia enraizada, que o Senhor me manda amar. Ele não fala para eu amar ela ou amá-la só quando ela estiver realmente me agradando, ou estiver tomado banho, ou estiver arrumada, ou estiver, sabe? Não, mas em todo tempo. Isso é possível se nós buscarmos no amor de Deus, esse amor ágape, esse amor que realmente ele se apresenta para ser o padrão nesse relacionamento, irmãos. Se nós amarmos, homens, os maridos, amarmos as nossas mulheres, sabe, buscando o amor de Deus, nós não vamos mais insistir em acusar e mostrar as falhas das nossas companheiras. Mas ao enxergarmos com o amor de Deus, nós veremos as qualidades. Elas vão sobrepor, ou sobreporão. Isso vai nos alegrar o coração, e nós vamos descobrir outras qualidades que nós não conhecíamos, porque nós vivíamos atacando, não dávamos liberdade para que aquilo pudesse aflorar. No amor de Deus, eu sei que o padrão é bem elevado. Isso é possível se você estiver questionando. Basta que você realmente debruce sobre essa palavra, se encha dessa palavra e permita que realmente Deus gere em você um novo coração. Nós cantamos aquele hino tão bonito: dá-me um coração igual ao teu. Um coração disposto a perdoar. Nós não temos que insistir na nossa razão. Nós não temos que insistir na nossa posição de homem, de macho. Nós temos que nos humilhar diante dessa palavra e entender que a palavra que vem do alto, o mandamento que vem do alto, é para que nós amemos essas mulheres. É interessante que na prática, no exercício desse amor, nós vamos descobrir coisas maravilhosas que estão dentro das nossas mulheres. Nosso irmão Eco também frisou aqui: a palavra de Deus que é liberada, ela voltará. E de que forma ela voltará? Não vai voltar vazia. Ela vai voltar depois de ter cumprido o propósito. E a palavra que o Senhor nos diz aos homens, aos maridos: ame a sua esposa. Ame a sua esposa. É interessante uma coisa que nós devemos entender, está sempre sendo colocado aqui para frisar bem, para entrar na nossa mente. Esse amor, ele é vivido quanto mais estivermos cheios do Espírito Santo. Quantas vezes, irmãos, dentro do nosso relacionamento, falando para os homens, nós não pensamos em nos separar. Sejamos realistas. Quantas vezes nos passou na mente em devolver a mulher na casa dela? Vamos ser sinceros. Somos humanos. Eu desacredito que tenha um homem aqui que nunca pensou em um dia devolver a sua mulher. Como a mulher também. Isso é uma coisa, entre aspas, natural. Agora, esse pensamento pode ser algo que possa ter nos levado a todos a tê-lo. Mas a questão é que nós não demos vida e vazão a esses pensamentos. Agora é uma coisa interessante, que em cada momento de dificuldades que nós encontramos no nosso relacionamento, nós vamos encontrar o escape, nós vamos encontrar o conselho justamente dado pelo Espírito Santo de Deus. Homens, quanto mais nós estivermos cheios do Espírito Santo, mais tato nós teremos para cuidar das nossas mulheres. E quanto mais amarmos a elas com o amor de Deus, você vai ver, uau, como eu sou grato por essa esposa. Eu falo para minha esposa, eu falei: você continua linda. De vez em quando ela está dormindo, eu levanto mais cedo, fico olhando para ela na cama deitada, falo: nossa, que mulher linda. Ela não perdeu a beleza, não perdeu o encanto.
Eu falo, Deus, eu só vou me separar quando eu tiver que entregá-la a Ti. Porque antes não vem que eu não vou entregar. É interessante que quando eu me pego nesses momentos, eu vejo a presença de Deus na vida dela. Eu vejo Deus junto comigo. Eu vejo uma anja. Não existe anja, mas eu vejo uma anja. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fico pensando, tem tanta gente que sobe monte e desce monte querendo ver anjo, Luiz. É um tal de querer ver anjo. Olha, você pode ter uma anja do seu lado. Anjolina. É? Uma Anjolina. Não, aquela eu não quero ter, não. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, nesses momentos de dificuldades, pois não sabemos como orar, como convém, mas o próprio Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui o texto, o significado não é que Ele vai orar por nós, mas Ele vai nos ajudar nas nossas orações. Ele vai mostrar como orar, Luiz. Viu, Wilson? Ele vai mostrar como realmente a nossa oração vai ser eficaz. Porque se nós orarmos do nosso jeito, nós vamos dizer, Deus, ó, tá vendo aqui, ó, tá vendo ali, ó, Deus, olha essa mulher, olha o que ela faz. Nós praticamos aquela oração horizontal. Não oro para Deus, mas eu oro para mostrar o erro da minha esposa. Mas quando esse amor, quando o Espírito Santo ele começa, ele fala, espera um pouquinho, o negócio é comigo. Aí nós somos levados a orar uma oração vertical. Deus abençoe minha esposa nas suas dificuldades. Senhor, me ajude a perceber qual o problema, por que ela está agindo assim. Ele vai nos ajudando. E uma coisa interessante que em Gálatas 5, 22 e 23 fala o seguinte, que o fruto do Espírito, é interessante, né? Quando se fala da carne, fala obras, no plural, né? São várias ramificações, mas o fruto do Espírito é um só. Significa que nesse se encher do Espírito, cada vez mais nós vamos adquirindo uma qualidade uma vinda de Deus. Então diz o seguinte, olha, mas o fruto do Espírito é, primeiro, o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É fácil você perceber porque tem havido tantos conflitos no seu relacionamento. Tem faltado o fruto do Espírito. Que o princípio é o amor de Deus. O princípio é justamente... E é interessante que quando se fala fruto, ele dá essa conotação realmente de ser algo natural. Ninguém produz o fruto, gente. Fruto é consequência. O pastor Inácio uma vez usou uma expressão aqui, que lá tem uma plantação de mexerica, né? Ele estava falando dentro desse contexto, não sei se vocês se recordam, que ele dizia assim, que ele viu o cara assim, o que planta mexerica, ele apertava o talo da mexerica, falava, sai mexerica, daqui a pouco a mexerica, pá. É assim? É assim. Hein, Rafa? Não. Tem que ser natural. Tem que ser consequência do bom cuidado para com o pé de mexerica, do tratar do pé da mexerica. O fruto tem que ser algo natural. O seu amor pela sua esposa tem que ser resultado da presença natural do amor de Deus no teu coração. Não insista no seu próprio amor, no seu próprio sentimento, mas simplesmente se entregue ao amor de Deus e permita que ele seja compartilhado através de você para a pessoa mais importante da sua vida. Eu fui um filho, quando estava no Brasil, muito próximo da minha mãe, o mais novo, o mais apegado. Mas eu entendi uma coisa, que a partir do momento que eu me decidi, que eu entendi que Deus tinha preparado a Marluce para a minha vida,
eu passei a entender o seguinte: essa é minha esposa. A partir de hoje, ela, abaixo de Deus, será a pessoa mais importante na minha vida. Antes era minha mãe, mas a partir daquele momento, a Marluce passou a ocupar esse espaço. E outra coisa que nós aprendemos depois, no segundo dia, que foi mencionado que o marido é o líder da esposa. Isso não é decidido pelo homem, gente. Isso não foi decidido pelo clube do Bolinha, não, gente. Nós não reunimos os homens dessa igreja e chegamos a uma conclusão que nós seremos os líderes das nossas casas. Não é isso? Foi, Henrique? É assim? Mas nós trouxemos uma palavra que diz que o homem foi instituído por Deus para ser um líder. Deus, ele delegou esse papel ao homem como sendo a autoridade maior, por ele ser o marido. É lógico que isso não significa que Deus colocou a mulher no segundo plano, não, irmãs. Não acredite nisso, isso é uma mentira do diabo. Não permita que esse pensamento desenvolva em você uma revolta, uma rebelião, não. Muito pelo contrário, entenda uma coisa, isso foi instituído pelo Criador. E tudo aquilo que o Criador faz é perfeito. Por mais que o seu marido seja, como o Hector diz, cabeçudo, saiba de uma coisa, Deus criou esse cabeção aí. Deus deu a ele algo para que ele, ao entender, ele pudesse ser a melhor pessoa nessa terra, o próprio representante de Deus ao seu lado. Nós sabemos que toda instituição, nós sabemos que toda organização é necessário que haja líder, porque se não houver um líder, o que acontece será algo que será uma baderna, será uma anarquia. A lei foi instituída para que houvesse ordem, então Deus instituiu essa liderança, porque também no casamento, Ele quer que o casamento seja algo que se transforme em uma organização abençoada, tem que ter ordem. Então Deus instituiu o marido e o colocou como sendo cabeça. É lógico que muitos homens, infelizmente, não exercem esse papel de liderança. E com isto, a mulher é necessária a dar os seus pulos. E com isto ela vai, procurando exercer algo que pertence ao marido, por negligência do marido, do cabeçudo. Mas não é assim. Se nós os homens tivermos esse entendimento e buscarmos a graça, a sabedoria, o amor de Deus, nós vamos exercer uma liderança abençoada nos nossos lares. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A mulher tem que saber disso. O seu papel é ser liderada pelo seu marido. Mas se você não enxerga o seu marido como um líder, ora para que Deus desperte nele, para que Deus realmente mostre a ele. Ele pode ser uma bênção e será feliz. O casamento, o lar, onde o marido não é o líder, é comparado como aquele navio à deriva. Vai para qualquer lugar para onde o vento soprar, para onde as ondas estiverem sendo direcionadas. E você quer o seu casamento sem uma meta, sem um propósito, sem um plano, sem um destino definido? Lógico que não. Um bom líder, ele assume o comando e delega a responsabilidade aos outros, e supervisiona o bom andamento dessa instituição chamada casamento. O marido nunca deve se esquecer disso, que assim como Cristo, Ele faz com a sua igreja, exercendo a sua liderança, através da sua palavra, Ele toma uma atitude aonde, ao ter o amor de Deus, ao ser orientado pelo Espírito Santo de Deus, ele possa, como diz o escritor, encharcar a sua esposa, a sua casa de amor. Encharcar. Essa expressão é legal, né? Quando nós nos molhamos todos, nós nos encharcamos. Como se fala em espanhol? Encharcar? Quando fica todo ensopado, molhado? Morrar? Nós devemos morrar. Morrarmos. Me ajude aí. Irmãos, vocês estão compreendendo? É como se fosse o óleo. Você vê o óleo, ele vai tomando assim, ele vai
sabe? E assim se sucederá. Que o amor de Deus através desse marido como um líder será exercido e haverá proteção. A mulher precisa se sentir segura. Algumas vezes a minha esposa ela tem alguns sonhos meio, né? Daqui a pouco eu coloco a mão nela assim, ó. Aí ela para. Várias vezes aconteceu isso. E acontece isso. É engraçado. Aí depois um dia eu pergunto, o que foi? O que te afligia? Uma barata. Uma aranha. E é engraçado, quando eu coloco a mão assim nela, ela para. E ela volta a dormir. Tá tão normal isso que eu só percebo já. Já tô ligado. Entendeu? Já tô. Espero que ela esteja lá, né? Do lado. Só se ela for arrebatada, mas eu vou junto. Mas é uma realidade, irmãos. Tudo isso porque um marido, ele entendeu o seu papel de líder. A sua esposa entendeu a necessidade de ser liderada, né? Por esse homem, não só de braço forte, mas cheio de ternura. Você falou com o presidente de Belém. Eu tinha um sítio em vinho, um temporal terrível. E a gente estava numa casa bem simples, né? A filhinha era pequenininha e falou, pai, quando você tem em casa, eu não tenho medo. Quer dizer, você automaticamente sentiu enxergado, né? Porque Sentiu protegido, né? Ali, pai, quando você tem em casa, porque eu viajava, né? Você tem em casa, eu não tenho medo. Né? A questão é justamente isso. Nós precisamos estar sempre presente, sentimentalmente falando, emocionalmente falando, espiritualmente falando. Né? Lembro de uma história aqui, que um rapaz lá de Poá contou que uma filhinha pequenininha que ele tem e tal, que era pequenininha na época, chorando no meio da turma, daqui a pouco, pai, tá aqui! Aí a filha, qualquer semelhança, viu, Emily? É pura coincidência, tá? Já contaram pra gente essa situação. Mas a segurança que não só os filhos, mas a própria esposa sente pela proteção, pelos cuidados que o seu marido apresenta diante dela, junto com isso, o carinho e o respeito. Respeitar a esposa, respeitar a sua mudança física, aparente. A questão é permitir que sempre o sentimento seja mais forte, mais visível do que a própria aparência. Está entendendo? É importante isso. Depois do terceiro dia a gente pode ver, o marido deve cuidar da esposa. Quem ama realmente cuida, a própria palavra de Deus diz. O marido deve amar a esposa como Cristo amou a sua igreja. E depois ele apresenta algumas situações onde ele mostra os cuidados do Senhor para com a sua igreja. Por quê? Vamos olhar, irmãos. Nós estamos estudando a história da igreja, né, Richard? Quanto tempo, sabe, a igreja está presente no cenário mundial. E quantas dificuldades, tantos problemas, tantas perseguições que ela tem passado e continua passando, mas ela continua resistindo, continua forte, continua atuante. Por quê? Porque o noivo cuida dela, porque o Senhor Jesus, o marido, cuida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus, ele deixa bem claro, ele se entregou por ela. Ele deu a sua vida em favor da sua igreja. Nós temos que entender que isto é uma demonstração desse amor que não tem explicação, é um amor incondicional. Ele poderia abandonar esse plano, esse projeto, mas ele não abandonou. Por quê? Porque o seu coração estava voltado totalmente para amar, para cumprir. É por isso que ele mesmo fala, João escrevendo a respeito do testemunho de Jesus, lá em João 13:1, ele fala, olha, um pouco antes, né, que Jesus, da festa da Páscoa, diz assim, sabendo que Jesus havia chegado o seu tempo, em que deixaria este mundo e iria para o Pai, ele diz que tendo amado os seus que estavam, né, no mundo, ele amou até o fim. Interessante, né? Ele veio num propósito de amar, e ele amou até o fim. Todos aqueles que o Pai confiou para que ele cuidasse com o seu amor, ele cuidou, ele amou.
se entregou. Esse exemplo de Cristo é uma coisa interessante. Nós olhamos e vemos um testemunho, um exemplo. O que você está disposto a fazer em prol da sua esposa? Se ela precisar de um rim, você daria? O Rafa disse que daria. Não tem ela ainda, né? Mas daria mesmo? Daria, Luiz? Irmãos, que não seja a emoção, mas que seja realmente um resultado de um sentimento, de um entendimento que a palavra de Deus tem nos trazido, não é? E outra coisa interessante que me chamou a atenção, o marido cuida da espiritualidade da esposa. Eu vejo muitos maridos negligentes, abandonam a sua esposa, não se preocupa com a sua esposa, não está nem preocupado em saber como está espiritualmente a sua esposa. É interessante que o texto fala uma coisa interessante no versículo 23 e 27, nós lemos: para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Aqui fala justamente nisso que nós precisamos entender. O homem ele precisa se preocupar com a vida espiritual da sua esposa. Você tem que motivá-la a orar, a buscar a Deus. Você não pode despertar nela a ira, você não pode despertar nela justamente o afastamento, ou levando ela a se afastar de Deus. Você tem que incentivá-la a buscar a Deus, a conhecer mais a Deus. Você tem que se preocupar com a vida espiritual da sua esposa. Não cobrar, você orou hoje, você leu a Bíblia, não. Mas simplesmente falar: esposa, vamos orar, vamos buscar o Senhor. Hoje é seu dia de orar, minha esposa, hoje é meu dia de orar, vamos orar juntos, vamos buscar ao Senhor, vamos juntos. Mas eu vejo maridos que, sabe, que quando a mulher se dispõe a orar, ele se irrita, ele foge, Aqui está dizendo, Cristo, ele procurou santificar a sua igreja, purificando pela lavagem, mediante a palavra. Essa palavra que está à nossa disposição. Nós precisamos entender, nós temos que olhar para Jesus, maridos, nós temos que santificar as nossas esposas, não que nós vamos purificar espiritualmente, nós vamos lavá-la, não, mas é justamente através de atitudes, através, de nós estarmos acompanhando o seu desenvolvimento, você se importar com a sua esposa. Eu acho muito interessante a minha esposa, cada roupa que ela veste, ela vem mostrar para mim essa roupa como diz, essa roupa está apropriada. Ela sempre se apresenta diante de mim. Eu vejo o marido não está nem aí, a mulher se expondo de um jeito. Teve um rapaz que disse para o pastor Inácio: minha esposa tem perna bonita e que é bonito tem que mostrar mesmo. Eu achei interessante a resposta do pastor Inácio para ele. Crente, hein? Falou assim: olha, eu tive uma loja e o que eu queria vender, eu expunha, eu apresentava, eu colocava em destaque, porque eu queria vender. Eu queria que os outros pudessem possuir. É isso que você quer? Eu vejo o marido vendo a esposa se vestir de qualquer jeito, não está nem aí. Mas você é responsável para santificar a sua esposa. Olhe a decência, olhe somente o pudor, olhe como a sua esposa está se vestindo. Não seja negligente, você é responsável para santificá-la. Essa é a verdade. A Helena Tenui lá da Lagoinha ela está dentro do trabalho com mulheres, né? E ela dizendo para as mulheres, era um culto de mulheres, a roupa que você está vestindo, se você levantar a mão para o alto, a sua barriga fica visível? Mulher com mulher falando, hein? Se a sua barriga tiver à mostra, essa roupa é indecente. Se você se abaixar agora, e nesse abaixar ficar aparecendo alguma coisa, essa roupa é indecente. Mulheres, pensa nisso. Se o seu marido não tem a autoridade ou a liberdade para falar isso para você, a Bíblia está dizendo: mulher, você tem que se vestir para o seu marido. Você não pode se vestir para os outros. Por quê? Porque o marido é responsável para cuidar de você, para santificar você. Você tem que entender isso.
Interessante, irmãos, se nós, os marido, tomássemos uma atitude de responsabilidade para com nossas esposas, não ficar obrigando, não, mas com graça, com sabedoria, colocarmos diante de Deus. Entenda uma coisa, você pode estar andando de um lado ao lado, tendo um lado uma pessoa que está... Teve um casal aqui no Japão, recém-casado, que o japonês chegou para ele e falou assim: quanto você quer para deixar eu deitar com a sua mulher uma noite? Ele ficou nervoso, ficou injuriado, mas no fundo ele percebeu que a esposa dele dava motivo para que esse japonês fizesse a oferta, a forma que ela se vestia. Ele não tinha autoridade para falar para ela. Cristo, ele santifica a sua igreja. O marido não tem poder para limpar a sua esposa espiritualmente falando, mas ele tem que ter a responsabilidade de cuidar dela de tal forma que a proteja do pecado. Você pode estar abrindo brechas para que a sua mulher peque. Está vendo que ser marido é muito mais do que simplesmente ter sexo com a esposa? Está vendo que ser marido é muito mais do que simplesmente se engraçar pela beleza física da mulher? Interessante, né? A Bíblia vai nos ensinando, vai nos mostrando. Nós precisamos entender isso. Você tem que estar preocupado em saber o que a sua mulher lê, o que sua mulher assiste, o que ela vê no computador. Você sabe o que sua mulher enxerga? Você sabe o que sua mulher lê, marido? Esse é problema dela, não é problema seu, segundo essa palavra. Cada um no seu quadrado. Você vai sofrer se você pensar assim. Saber o que a esposa lê. Dar livros bons para que ela leia. Eu acho que ela sabe ler, né? Tem livros. Se não sabe ler, ensina ela a ler. Se você não sabe ler, vem aqui que a gente dá aula. Pelo menos tem umas professoras aí, né, Rose, que dá aula aí. Mas é importante, irmão, estou falando de um jeito assim, mas é uma realidade. Marido, você tem que saber a responsabilidade que você tem diante de Deus. Um dia você vai responder por isso. Marido que não sabe o que a esposa vê, marido que não vê, sabe? Vice-versa, a esposa também que não sabe o que o marido vê, o que o marido lê, o que o marido enxerga. Chega a hora de nós termos o nosso casamento, as nossas famílias restauradas. 1 Coríntios, Paulo fala o seguinte, olha, capítulo 7, versículo 14, que a Bíblia afirma, né? Santifica a sua esposa, dentro desse versículo aqui no propósito, porque o marido que é incrédulo é santificado no convívio com a esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente, né? Vice-versa. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora não são. Por quê? Porque são santos, porque automaticamente o pai e a mãe estão dentro, sabe, do contexto, dentro daquilo, do padrão bíblico que Deus tem instituído para a família. É importante nós entendermos isso. Marido, não seja mais negligente com a vida espiritual da sua esposa. Você é responsável por ela. Você é responsável justamente para direcioná-la à presença do Senhor Jesus, aos pés da cruz. Depois fala que também o marido deve cuidar dela como se fosse o seu próprio corpo. Porque diz assim, além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. É importante nós observarmos a forma que Cristo tem tratado a sua igreja. E Ele trata como sendo o seu corpo. E a Bíblia nos fala justamente quando o homem ele sai da sua casa e se une à mulher e se torna um corpo só. Torna os dois em uma só carne. Não existe mais meu e seu. Agora é nosso. Não existe mais, eu era assim, sabe, você era realmente. Agora vocês são. Quanto mais rápido nós entendemos, eu estava dizendo hoje nessa manhã, olha, a questão é saber que aí dentro,
antes de haver essa unidade, essa união, são duas pessoas distintas, são dois históricos familiares, enfim, são duas pessoas totalmente diferentes, que estarão se unindo, dentro de um propósito de se ajeitarem, de se arrumarem, de se completarem. Agora, para que isso aconteça, eu preciso cuidar, eu entender que assim, sabe, como eu me preocupo com o meu corpo, apesar que muitos homens não se preocupam com o seu corpo, mas tem que saber o seguinte: a sua mulher, o corpo da sua mulher te pertence. Não para que você realmente faça dele gato e sapato, sabe, não. Mas a questão de você cuidar bem. Cuidar da mulher como se fosse o seu próprio corpo, se importe com a sua esposa, queira saber como anda a sua saúde, queira saber realmente como ela está, se houver a necessidade de ela ir ao médico, vá com ela, se informe a respeito da saúde da sua esposa. Eu não sabia que ela estava doente, pastor. É lógico, você nunca se importou, nunca se interessou, nunca sentou com ela falando bem. De repente aquela dor é algo para você se preocupar. A Bíblia está dizendo, ó, como fosse o seu próprio corpo. Quando você está com dor, você faz o quê? Você não vai procurar remédio, você não vai procurar se tratar, não vai procurar. Saiba que ali existe um corpo que te pertence. Se importe, pergunte para ela, vê realmente. O marido, ele é o responsável. O marido, ele tem que se preocupar com a sua esposa. Ele tem que ser essa pessoa que realmente ele se coloca para ser um porto seguro, ser alguém que ela precise em todo o tempo. Ter a sensibilidade. Tem que ser aquela pessoa que realmente ele sinta. Interessante, né? Que a Bíblia nos ensina para nós tomarmos as preocupações dos outros acima das nossas. Gálatas, ele fala no capítulo 2, versículo 6, ou ao contrário, levai as cargas uns dos outros. É assim, irmãos. Eu tenho aprendido uma coisa: se a minha esposa estiver bem, eu estarei bem. Vocês veem em mim aqui o resultado da minha casa. Não tem como esconder de vocês. A questão de eu estar aqui é consequência do meu relacionamento com Deus e do meu relacionamento com a minha esposa no meu lar, na minha casa. E depois, no quarto dia, a gente aprendeu: o marido é o provedor do lar. Irmãos, a Bíblia nos fala que Cristo, ele proveu, e ele provê todas as coisas para a sua igreja, para o seu corpo. É dado ao homem o papel de ser o provedor da sua casa. Nós estamos num contexto diferente do Brasil. Aqui as mulheres trabalham. Mas eu particularmente, no Brasil, eu não permitiria que a minha esposa trabalhasse. Não é caso de machismo não, tal. Mas eu ia procurar de todas as formas suprir as necessidades da minha esposa, como sendo um provedor. Eu sei das necessidades que ela tem. Eu sei de coisas que para nós é besteira, gente, mas para ela são importantes. São coisas importantes, eu tenho que ter essa sensibilidade. Eu gasto muito com a minha esposa, mas pouco em relação àquilo que ela merece e àquilo que ela vale. Eu não gasto nada, gente. Não tenho nem para gastar, tadinha, tenho sido paciente. Só Deus sabe. A questão é entender: eu sou provedor da minha casa. Interessante que dentro dessa obediência à palavra, eu vou conhecer aquele que se apresentou como Jeová Jiré. Foi assim que ele se apresentou ao povo, né? E o que significa Jeová Jiré? Hã? Deus é conosco? Para prover, né? Ele é o provedor, Jeová Jiré, é Ele que provê todas as coisas. Uma coisa interessante, dentro daquilo que realmente é essencial para as nossas vidas, o Senhor tem provido, irmãos. Podemos não ter tudo aquilo que nós desejamos, mas tudo aquilo que nós precisamos nós temos tido. É isso que o Senhor disse, né? Que o bom pastor, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse nada me faltará significa justamente isso. Aquilo que é essencial
partindo de um princípio de ser a graça de Deus, o amor de Deus, sabe, a presença de Deus, isso nunca vai nos faltar. Não é? Porque os dois juntos, dentro desse contexto, estarão olhando para o alto. 2 Coríntios 4:18. Por quê? Ele olha para aquilo que ele não vê. Porque aquilo que ele não vê vai durar eternamente. Porque aquilo que nós vemos vai passar, é temporal. Aquilo que muitas vezes nós acabamos usando e negligenciamos a nossa esposa, ou negligenciamos os nossos filhos, ou toda a situação que está ao nosso redor, sabe? Não vai ser participante da nossa vida, nós não vamos, sabe? Nós vamos entender. Eu me apego àquilo que eu não vejo, mas que a palavra de Deus diz que Deus tem preparado para mim. E assim o Senhor provê. Assim o Senhor, no seu tempo, na sua hora, Ele provê todas as coisas. No seu tempo, na sua hora, Ele realmente mostra o seu poder. Marido, provedor do lar. Depois fala aqui, né, que nós entramos em relação à mulher. Mulher seja submissa. Interessante, a mulher inteligente. Eu acho interessante, a mulher inteligente, a mulher que usa o tutano. Eu louvo a Deus porque nós só temos mulheres inteligentes aqui. Amém? Amém. Mulheres inteligentes entendem seu papel de submissão ao seu esposo. Seja submissa ao seu esposo. A insubmissão, ela promove discussão, promove contenda, promove separação, promove um monte de coisas horríveis. A mulher inteligente, ela entende o princípio de liderança. Ela sabe que Deus instituiu a família e colocou o marido como líder. Isso não significa que o marido vai mandar nela, que o marido vai obrigá-la, não, mas simplesmente ela vai entender o seguinte: o meu papel, como foi falado aqui, foi de ajudar, adjuntor, eu vou andar junto com ele, eu vou auxiliá-lo, né? Eu achei até interessante aqui da forma que o Hector colocou, que eu já pensei no Homem-Aranha, né? Ele deixa de ter 2 olhos para ser uma aranha, tem um monte de olho assim, né? Já imaginei uma aranha assim, ó. Eu falo para minha esposa, observe coisas que eu não vejo. Porque tem coisas que da onde eu estou, o ângulo que eu estou olhando, eu não consigo ver. E ela, você tem a liberdade de ver. Até mesmo nas mensagens, fala, ó, escute, veja o que eu estou falando, que esteja fora, me auxilie, me ajude. Seja minha companheira. Né? Então é importante que a mulher entenda, a mulher inteligente, a mulher sábia. Provérbios fala, né? Provérbios 14, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos ela destrói. A mulher inteligente, ela sabe que Deus instituiu o homem para ser o cabeça. E como foi falado aqui, Deus ele dignificou a mulher. Sabe de uma coisa? Deus ele não despreza vocês, irmãs, mulheres. Foi falado aqui as oportunidades, o que está na palavra de Deus que menciona a participação das mulheres. Ele honrou as mulheres, ele honrou a sua mãe. Quando ele falou, antes de realizar o primeiro milagre, na transformação da água em vinho, quando a mãe dele falou assim, olha, acabou o vinho, ele falou assim, que eu tenho isso contigo, mulher. Não foi falta de respeito, não. Muito pelo contrário, porque Maria também tinha que entender que ela precisava dele como Salvador, não como filho. Mas ele honrou o tempo todo. Foi por isso que mesmo ele na cruz, ele olhou para um dos seus apóstolos chamado João e disse assim, olha, aí está a sua mãe, cuide dela. Mulheres que fizeram parte do ministério de Jesus, como foi falado aqui, né? Alguns até brincam, né? Que Jesus apareceu primeiro às mulheres, porque elas falam bastante, né? Então já saíram para anunciar, né? Mais rápido e tal, mas não é isso não. Foi para honrar as mulheres. Foi para honrar vocês, irmãos. Se o próprio Pai, Mas é importante entender uma coisa, essa honra virá como resultado da sua submissão, né? Submissão é justamente isso que você pode ver, né? É uma palavra que no seu original, na sua composição, no grego, somada, soma de 2 palavras, que significa up, que é estar debaixo, e tasso, que significa ordem, estar debaixo de uma ordem. Você não estará debaixo da ordem do seu marido como homem, mas você estará debaixo da ordem que Deus deu ao seu marido para ele ser um bom homem.
Compreende? Toda mulher que se submete, Deus acaba honrando. Estou quase acabando. Mulheres, vocês têm um poder. Ainda bem que a minha esposa está aqui para não ajudar contra mim. Mas vocês têm um poder de persuasão. Persuasivo. É assim essa palavra. Vocês com jeito, vocês conseguem muitas coisas. Imagine que se esse jeito tiver, sabe, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Pelo propósito de realizar, obedecer à vontade de Deus. Vocês não se colocam na palma da mão. É uma realidade. Olha lá, Marli, ó. Mas é uma realidade, vocês têm. Então, se vocês forem obedientes à palavra de Deus, se submeter àquilo que Deus instituiu como liderança aqui ao seu marido, você vai ser abençoada. Você vai ver uma coisa interessante. O Hector falou uma coisa aqui a respeito, sabe, da última resposta ser do marido. A última resposta tem que ser do marido. Se houver divergência na posição, automaticamente essa mulher sábia, essa mulher inteligente, ela vai buscar a direção de Deus. A princípio o marido pode, sabe, ficar assim, mas Deus vai falar, se esse marido é temente a Deus, ele vai ser visitado pelo Espírito Santo e vai ouvir o que Abraão ouviu em relação àquilo que Sara falou para ele. Abraão, escute a sua esposa porque sou eu que falo. Legal, né? A submissão não é simplesmente você ser uma escrava, não. Mas é você realmente obedecer aquilo que Deus instituiu. A mulher deve entender que essa posição é estar debaixo da proteção e do cuidado do seu marido. Algumas mulheres pensam que essa ordem anula sua personalidade e sua inteligência. Não, irmãs. Não anula, não. Não anula, não. Né? Mas não é assim que funciona. As esposas podem e devem apresentar seus pensamentos e argumentos com o marido. E muitas vezes convence e juntos conseguem o objetivo de administrar o lar. Essa é uma realidade. É a mulher sábia. Mas em caso de divergência de opiniões, a decisão final é do marido. E a esposa deve confiar que Deus está no controle da sua família e vai cumprir com a sua vontade. Toda a responsabilidade é passada ao homem. Ele há de responder diante de Deus. Você vai ser abençoado. Você vai ser um canal de bênção para a sua casa, porque você se submeteu ao Senhor. Né? O papel de liderar não é fácil, porque envolve justamente cuidar, prover, levar sobre os seus ombros. Essa é a verdade. Que nós possamos entender que cada um, buscando exercer o seu papel, o casamento ele tem tudo para ser de sucesso. Não que não vai haver dificuldades, haverá. Para finalizarmos aqui, uma coisa muito importante, mulheres: respeitem os seus maridos. Como diz o pastor Cláudio Duarte, ele pode ser um banana, mas ele é a sua banana. Não fale mal do seu marido para as pessoas. Vigie com aquilo que você fala a respeito do seu marido. Elogie o seu marido. Incentive-o. Faça ele se sentir motivado. E você vai ver como ele vai produzir. Você vai ver como você realmente vai ser agraciada com o resultado que virá da vida dele. Se ele ainda não é, ore a Deus. Fala: Deus, eu não estou vendo agora, mas pela fé, se eu fecho os olhos e falo para você, pela fé, esse homem vai ser, ele é uma bênção. Senhor, ao invés de eu querer fazer uma cuca de banana, ele vai ser um grande cozinheiro e fará uma torta de banana para mim. Gostou? Respeite o seu marido. Vocês que ainda não são casados, entendam esse princípio. Já comece respeitando o seu marido. Incentiva. Né? Realmente enxergue aquilo que a palavra diz que ele pode ser. E sendo assim, você verá
isso se tornando uma realidade. É um sonho se tornando uma realidade. É uma oração tendo uma resposta. Então nós aprendemos essa semana justamente os deveres do marido e da esposa. A gente aprendeu que o marido deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Nós aprendemos que o marido é o líder da esposa. O marido deve cuidar da sua esposa de que forma? Como Cristo ensina, da forma que ele cuida da sua igreja. Ele se entregou por ela, ele cuida da sua espiritualidade e cuida também do seu corpo. Marido, vamos mudar o nosso conceito, vamos nos preocupar mais. Se a nossa esposa tem desejo de se mostrar para os de fora, é porque nós não estamos observando ela. Se você observa a sua esposa, se você realmente dá todo o carinho, todo o afeto, se ela insiste em se mostrar lá fora, é pombagira. É verdade. É verdade, irmãos. Então, ó, sejamos sábios e prudentes, vamos. O marido é o provedor do lar. Esses dias eu ouvi dentro da área de liderança, a mulher se dispõe a trabalhar e o marido fica em casa cuidar dos filhos. Não vira. Não dá certo. Se bem que a mulher, na verdade, ela gosta de se vestir mais para outra mulher, não é nem para o marido, é para outra, né? É uma coisa automática, né? A minha esposa não tem esse desejo. Mas a maioria pode fazer pesquisa. Aqui. Aqui. Lá fora... Isso é normal lá fora, então. mas para nós não deve ser. Entendeu? Se ela tem a minha cobertura emocional, espiritual, física, eu tenho aprendido isso. Ela nunca vai olhar que o quintal do vizinho é mais verde. Eu entendo a sua posição, entendo. Boa observação. Dizem, mas a mulher convertida, ela não se veste para outra. Ela se veste para o seu marido. Se não tem sido assim você, passe a ser desse jeito. Você vai ver como a sua casa vai mudar, o seu lar vai mudar. A mulher deve ser submissa ao seu marido. A mulher deve ser inteligente. E essa inteligência é justamente manifesta quando ela respeita o seu marido. Amém? Irmãos, nada do que eu falei está fora desse livro, está fora dessa palavra. Como eu disse no começo, tudo isso nós já sabemos de cor e salteado. O que nós precisamos é colocar em prática. Se coloque de pé. Eu gostaria aqui de orar pela sua família. Estaremos sempre orando, estamos sempre orando, mas eu gostaria de orar neste momento pela sua família. Sua esposa, marido, pegue na mão, se você quer a sua esposa aí. Mas não fica apertando o dedo dela não. Nem você, esposa. Amém. Edu, vem aqui com suas filhas aqui. Adota também, pode pegar o... Pode levar junto. É. Amém. Glória a Deus. O maior interessado de ver a sua família abençoada está neste lugar e o seu nome é Jesus Cristo. Você que não está com a esposa aqui, pense nela. Traga ela na sua memória, seus filhos. A oração começa dizendo: Pai Nosso. O Senhor, Ele trata cada um de uma forma pessoal, mas Ele se nega quando nós nos apresentamos sozinhos. É por isso que a oração diz: Pai Nosso, que estás nos céus. Fechamos os nossos olhos agora. Amém. Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus que projetou, Senhor, essa organização, essa instituição chamada casamento, família, Senhor. Algo que eu creio que nasceu no teu coração de uma forma toda especial. Para que, Senhor, ao ser revelado, ao ser aceito pelo homem, ao ser obedecido, a tua presença pudesse ser manifesta de uma forma natural. Mas nós estamos nessa terra, envolvidos pelo pecado, Senhor, que tão de perto nos rodeia, Senhor. Mas nós estamos aqui, Senhor, crendo que Tu és o nosso anjo, que Tu és aquele que nos livra e nos guarda de todo mal. Deus, neste mundo, Senhor, nesses dias onde a família tem sido apedrejada,
tem sido perseguida, Senhor, tem sido questionada. Senhor, aleluia, nós levantamos a bandeira, Senhor, da Tua palavra. Nós declaramos, ó Pai, que ninguém, nem o inferno há, Senhor, há de desfazer, há, Senhor, de prejudicar, Senhor, esse projeto, Senhor, na vida da Tua igreja, Senhor. Senhor, sabemos que esse mundo jaz no maligno, onde os valores têm sido invertidos, Pai. Mas nós somos a Tua igreja, fomos chamados para fazermos a diferença. Nós não aceitamos os nossos lares se desfazendo, os nossos lares entrando em contenda. Nós não aceitamos, Senhor. Aleluia, nós profetizamos a Tua palavra, palavra essa de restauração, palavra essa de cura, Senhor, palavra essa de conscientização, Senhor. No nome de Jesus, visita o coração de cada pai, de cada mãe, de cada filho, Senhor, de cada parente, ó Deus. Senhor, eu quero apresentar diante de Ti a minha esposa, a Tua filha, a Tua serva, Senhor. Me ajude, Senhor, a cuidar dela, Senhor, como eu prometi no dia do meu casamento, Senhor. No nome de Jesus, somente com o Teu amor, com a Tua graça, somente, Senhor, seguindo os Teus conselhos, ó Pai, é que nós chegaremos juntos à Tua presença, Senhor, aleluia, aleluia, Senhor, entendendo, Senhor, que tudo valeu a pena, ó Pai. Senhor, que cada marido aqui, Senhor, assuma a responsabilidade para com a sua esposa, Senhor. Foi falado muito a respeito do papel do marido, Senhor, ó Deus, como também vai ser falado o papel da esposa, Senhor. No nome de Jesus, que nós estejamos preparados até mesmo quando nós entrarmos numa parte íntima, Senhor, mas que tudo seja com pudor, com respeito, Senhor, porque até mesmo nessa área sexual, muitas das famílias da Tua igreja, Senhor, tem permitido que o inimigo, Senhor, se faça presente, ó Deus. Não tem havido, Senhor, o cumprimento, Pai, ó Deus, que gera prazer na alma, no coração e no corpo, Senhor, dos Teus filhos, Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, mas nós cremos, Pai, no poder da restauração. Nós cremos no poder da purificação. Nós cremos no poder, Senhor Jesus, que afasta toda acusação, Senhor, no nome de Jesus. E caminha, Senhor, colocando a cada um, cada vez mais em santidade, diante de Ti e diante dos homens, Pai. No nome de Jesus, eu quero abençoar cada família aqui representada. Aquelas que não estão aqui nesta manhã, Senhor, mas que elas sejam visitadas, sejam abençoadas, ó Deus. Que elas estejam acompanhando, Senhor, todo esse tempo de jejum e de oração, meditando na Tua palavra, porque eu creio, Senhor, que muito melhor do que uma pregação é a Tua palavra, Senhor, meditada. Aleluia, onde o Teu Espírito possa estar agindo, Senhor, na oração, ó Deus, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai. Declaramos, Pai, que as nossas famílias, Senhor, prevalecerão, Senhor, prevalecerão no poder do Teu nome, no poder da Tua palavra. Tu sabes de todas as coisas, e oramos assim, crendo e agradecidos no nome de Jesus. Amém? Você pode ouvir amém, ou quer dizer, você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos dar continuidade. Grupo de louvor, você que trouxe a sua oferta, você que trouxe o seu dízimo, né?